Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Tô aqui vendo, deixa eu ver. Meu Deus, Deus é bom. Peço perdão aos irmãos, a internet não tá muito boa aqui, mas estamos tendo um tempo de graça aí, tempo de qualidade, né? Nós estamos começando hoje mais uma imersão, né? E eu tenho a certeza que o Deus Todo-Poderoso, Deus a quem nós servimos, é Deus. Então tô vendo aqui o povo chegando, Diaconisa Sandra, Serginho, Manuel. Que Deus abençoe a vida de vocês e que a luz de Cristo continue brilhando na vida de vocês e através da vida de vocês. Amém? Amados, nós estamos aqui e eu gostaria hoje nessa imersão compartilhar algo que Deus falou muito ao nosso espírito nesses dias que nós estamos vivendo. Nós começamos uma sequência, as paz Jaciana, Deus abençoe tua vida. Nós começamos uma sequência na nossa igreja, na imersão, falando a questão de que o que é mais importante, não é? Criar raiz ou dar frutos. Porque todo mundo quer dar fruto, todo mundo quer dar fruto. E isso é bom, isso não é pecado. Mas nós precisamos saber o que é mais importante, né? Tô vendo a Regininha, Kátia, manda abraço pro nosso amigo, meu amigo Fernando, manda abraço pro Rafael também, que Deus abençoe a vida de vocês, mais e mais, amém? Aproveita que você tá entrando, família, o povo tá chegando, faz o seguinte, compartilha com o maior número de pessoas, nos grupos que você faz parte, compartilha, chama todo mundo, vamos juntos participar dessa imersão, não é? Esse tempo de graça, tempo de aprendizado, tempo de instrução, fundamentado na palavra de Deus, né? Então, meus amados, como eu estava falando para os irmãos, nós temos vivido tempos muito importantes, principalmente quando nós começamos a estudar essa imersão, que estamos entrando no tema do que é mais importante, né? Criar raiz ou dar fruto. E todo mundo quer dar fruto, conforme eu falei. Só que o mais importante, né, para a nossa vida é antes de dar frutos, porque você vai dar fruto em nome de Jesus, é criar raiz. E eu gostaria de darmos continuidade. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, mesmo que a internet esteja ruim aqui onde eu estou hoje, a internet não está muito boa. Deixa eu ver aqui. Tá mesmo não, ó. Tá muito boa não. Mas foca no áudio. Foca no áudio que Deus vai falar contigo em nome de Jesus, né? Pastora Liliane tá aqui. Vem cá, pastora, vem cá. Ó, se o áudio falhar... A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que esse momento seja um momento de qualidade com o nosso Deus. Amém? Forte beijo. Isso, se o áudio falhar, avisa, tá? Que a gente... Mas nós tivemos um culto abençoadíssimo na terça-feira, pastor Jorge, Diaconisa Sandra, uma palavra forte, palavra de sabedoria, e que hoje eu tenho certeza que não será diferente. Deus vai abençoar a tua vida, mas fica focado no áudio. Se cair, você não desconecta, mas se nós tivermos que desconectar, nós iremos voltar antenado, ligadinho, hein? E vamos juntos. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 4. Se cair, tu me avisa aí, tá, pastor? Me deixa antenado. Marcos capítulo 4, verso 35. É uma palavra muito importante, é uma palavra muito conhecida. E nós precisamos parar para entender aquilo que Deus tem falado conosco. Pastor, por que o senhor trouxe essa palavra hoje? Você já vai entender. Eu estou usando a versão hoje NVI, tá? Vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eu vou repetir porque é algo muito forte, né? E como a irmã Patrícia, a Diaconisa Sandra, pastor Jorge, irmãos, eles gostam, né, de repetir, e isso é bom porque a igreja está entendendo, isso é didático, né? A palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma: naquele dia, ao anoitecer,
disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Senhor, foi tua palavra que foi lida. Se manifesta, se faz presente, fala conosco, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Que a tua luz brilhe na nossa vida e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Para você que está chegando, já vou aproveitar, já vou te dar aviso. Domingo, nosso culto de celebração. Domingo, nosso culto de celebração. Tá aqui a garrafinha que os pais ganharam no Dia dos Pais, né? Domingo, culto de celebração, tá? Onde nós estaremos recebendo 2 homens de Deus. Pastor Anderson Nogueira Melo, Pai Sandrinha, Daniel Rolim, Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Anderson Nogueira Melo, mas para alguns conhecem ele como Biju. Pastor Anderson, um homem de Deus, usado por Deus, ele vai estar lá na nossa igreja domingo, a partir das 16h30, ele e o Ministério Adora Mais, a pastora Luciane, né? Pastora Luciane, queridos. Estará conosco também o nosso irmão João Vitor, vai estar louvando o nome do Senhor, ministrando a palavra. Então vai ser uma noite de graça, domingo à noite. Eu quero convidar você a participar, presencial e online. Faça a sua inscrição, presencial e online. Mas voltando para a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma, que o Senhor disse, ele deu uma palavra de ordem, das palavras de ordem, que diz: vamos atravessar para o outro lado. Se você parar para ver o Evangelho de Marcos, principalmente esse capítulo em especial, Jesus passou por os discípulos, eles viveram uma tempestade. Mas antes de entrar na tempestade, eu quero deixar algo claro para você que nos assiste aí, e você que vai ver depois, você que nos assiste, muito obrigado por estar permitindo que o ministério do Reino de Deus, né, lá da Taquara, Nova Jerusalém Taquara, entre na sua casa, e eu tenho certeza que vidas serão abençoadas. Para que possamos entender o processo de alcançar maturidade espiritual, eu preciso entender que só quem tem raiz profunda em Deus, eu estou falando de raiz profunda, não estou falando da superfície, não. Só quem tem raiz profunda em Deus consegue atravessar as tempestades da vida. E aí você vai falar assim: pastor, eu consigo atravessar a tempestade da vida. Consegue, querido, porque Deus está contigo. Mas quais são as tempestades da vida? Existem tantas tempestades: tempestade financeira, tempestade matrimonial, né? Tempestade sentimental, profissional, familiar, espiritual. Existem diversos tipos de tempestade. Mas o que é tempestade, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Tempestade nada mais é do que uma agitação atmosférica violenta, né? Muitas vezes ela vem acompanhada de chuva, granito, vento, raios, trovões, temporal, né? Dani Mendes, Deus abençoe, manda abraço pro Anderson, pro Tiago, meu pai, família, saudade de vocês, queridos. Então nós precisamos entender que quando eu crio raízes, tá? Eu aprofundo as minhas raízes em Deus, não no homem, em Deus, isso me dá, tá, poder para atravessar as tempestades da vida. E nós precisamos entender que em Marcos capítulo 4, verso 35, que é o texto base da imersão de hoje, né, nós entendemos que Jesus ele chegou para os discípulos e disse: vamos atravessar para o outro lado. Aqui nós vemos uma palavra de ordem. No que nós vemos? Uma palavra de ordem. Eu vejo, pastor Tadeu, eu vejo a manifestação de utilização de uma palavra de autoridade. Às vezes nós precisamos entender que Jesus ele nunca jogou conversa fora. Jesus ele nunca jogou conversa fora. Guarda que eu vou repetir para você poder entender. Jesus nunca jogou conversa fora. Todas as palavras que saíam da boca de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ela era uma palavra de ordem. Ela era uma palavra que vinha com governo, uma palavra que vinha com direcionamento. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa imersão de hoje: toda a palavra que sai da boca de Deus, ela sai com uma ordem, com um direcionamento, sai com uma autoridade, com um governo específico para algo específico. Naquele exato momento, Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. E se você parar para pensar bem, tá? Analisar bem, com bastante frieza esse versículo antecede a tempestade.
Esse versículo antecede. E por que que Deus trouxe ao nosso espírito essa palavra de hoje? Antes da pandemia, antes do isolamento, antes da quantidade de desemprego, antes da quantidade de sofrimento, antes das tempestades matrimoniais, da tempestade de granizo, de vento, raios, trovões, temporal, antes disso tudo, Jesus já havia liberado uma palavra de ordem e uma palavra de governo sobre a vida dos seus. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você que nos ouve aí, antes de você olhar para a situação, antes de você chorar, antes de você pensar em arrancar os fios da sua cabeça, antes de você pensar dar cabo da tua vida, antes de você se isolar, eu quero que você se lembre, em nome de Jesus, lembre, meu querido irmão, lembre, minha querida irmã, que uma palavra de ordem já foi liberada por Deus. Vamos atravessar para o outro lado. Uma palavra de ordem. E Deus, ele disse essa palavra. E essa palavra chamou bastante atenção ao nosso espírito hoje. Porque quando Deus deu essa palavra, ele estava dizendo, olha, não importa o que está por vir. Não importa o que aconteceu, não importa o que está acontecendo agora, o que importa é que nós vamos atravessar para o outro lado e ponto final. E eu quero chamar a sua atenção, porque a tempestade ainda não tinha vindo, mas Cristo já tinha dado uma palavra de direcionamento. Sabe, a diaconisa Sandra estava conversando da seguinte forma, dizendo que o soldado, ele se prepara antes da batalha, antes da guerra, né? O mais interessante é que eu quero passar para você o seguinte, por que que o soldado se prepara antes da guerra? Porque simplesmente ele sabe que a guerra vai chegar. Ele sabe que a batalha vai chegar, mas ele tem que estar preparado, ele tem que estar pronto. Então nós somos os soldados de Cristo nessa terra. E Cristo já chega com uma palavra de ordem para os discípulos, dizendo, olha, vamos atravessar para o outro lado. Tempestade, as águas ainda estavam mansas, estava tudo bem, mas Jesus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, um dos atributos que só Deus tem, ele não compartilha com ninguém esses atributos, ele simplesmente já sabia o que ia acontecer. E ele estava dizendo assim, ó, vamos atravessar para o outro lado. Sabe, meu querido irmão, eu quero chamar a atenção para você, para a tua vida e para a tua família. Em tantas inconsistências familiares e matrimoniais, Jesus já está liberando essa palavra sobre a minha e sobre a tua vida. Nós vamos atravessar para o outro lado. O teu casamento está inconstante, está oscilando bastante, mas Jesus já está liberando sobre o teu casamento. Você vai dar a volta por cima. Você está desempregado, bate porta, a porta está sempre fechada e acha que não vai conseguir nada, mas Jesus já está vindo com uma palavra de ordem sobre a tua vida. A porta vai se abrir, as coisas vão acontecer, a cura vai chegar, a libertação vai ser liberada sobre a tua vida. Nós precisamos aprender a tomar posse dessa palavra. Quanto mais eu aprofundo as minhas raízes, eu entendo que a palavra de ordem, a manifestação da graça, não está atrelada a tempos, estações, cenários favoráveis ou desfavoráveis. A palavra de ordem já foi dada. Nós vamos atravessar para o outro lado. Eu quero falar com você, você que nos ouve aí, ó. Sandy Regina, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Você que nos ouve. Ó, Deus está falando contigo hoje, querido. Você vai atravessar para o outro lado. Às vezes a travessia pode ser demorada, a travessia pode ser turbulenta, a travessia pode ser cansativa, mas Jesus está falando para você, você vai chegar lá. E ponto final. Você vai chegar lá. E ponto final. Quem está te falando isso não é o pastor Tadeu, quem está te falando isso não é o pastor da tua igreja, quem está te falando isso não é o líder de louvor ou o líder da sua célula, quem está te falando isso é Cristo, é Cristo, é o dono de todas as coisas. Ele está falando para você, aconteça o que houver. Essa palavra de Deus não está vinculada a cenários nem emoções, está vinculada para a eternidade. Você vai dar a volta por cima. Atravessar para o outro lado em nome de Jesus. E aí simplesmente
Eu entendo que Jesus, ele chega de uma forma bem forte, sabe, queridos? Uma forma bem pesada, nos mostrando ali que ele estava decidindo o futuro dos discípulos que estavam com ele. Você está com Jesus, amém? Quem está com Jesus aí? Você está com Jesus? Eu estou com Jesus. Se você está com Jesus, tá? Tânia, Deus abençoe tua vida. Se você está com Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus já decidiu o teu futuro. Quem decidiu o teu futuro, querido, foi Cristo. E Cristo ali decidiu o futuro dos discípulos. Vamos atravessar para o outro lado. Antes da tempestade, eu quero estou batendo bastante nessa tecla, porque às vezes a gente faz aquela pergunta: Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor permitiu? Querido, é muito porquê. A gente não tem que saber o porquê, a gente só tem que obedecer. A palavra de Deus nos mostra, essa palavra vamos, iremos, aponta para mim para o coletivo, não é só no individual, ou seja, todos que estavam com Jesus receberam a palavra de ordem, uma palavra de decisão para o futuro. Nós vamos atravessar. E aí no meio da travessia, é uma história que você conhece, eu sei que você conhece, né? No meio da travessia veio aquela tempestade, veio. Só que antes da tempestade vir, o que Jesus, homem, ele foi fazer? Se você parar para ler, ele foi descansar, ele estava dormindo. E aí veio a tempestade veio. Paz, Mira, manda abraço pro padrinho Robson. Começou a tempestade, um vendaval, os discípulos desesperados, todo mundo preocupado, achando que ia morrer, achando que a água entrando dentro do barco, eu fico imaginando. Hoje eu tive a oportunidade de avistar um barco, e eu fiquei olhando o barco assim, nossa, a água não é diferente da terra. Então quem anda no barco, meu Deus, imagina aquilo em alto mar, água batendo de tudo quanto é lado, entrando dentro. Eu fico imaginando o desespero, o medo, eu fico imaginando o pavor, né? Porque são sentimentos que fazem parte da natureza humana, da alma. É medo, é pavor, ninguém quer morrer, todo mundo sabe disso. Damas, Deus abençoe tua vida. Nós sabemos disso, só que a palavra de Deus, ele veio antes da tempestade. Jesus já disse: nós vamos atravessar para o outro lado. E aí eu quero chamar a atenção para você que está assistindo essa live, você que vai ver depois, independente se a imagem estiver boa ou está ruim, foca no áudio, mas guarda, você vai atravessar para o outro lado. Quem te garante isso não é o pastor Tadeu, é Cristo. Você e a tua família vão atravessar para o outro lado. Jesus, ele poderia chegar e falar assim: ó, discípulos, eu vou atravessar para o outro lado. Mas Jesus, ele disse: nós, não é, Richard? Nós vamos atravessar para o outro lado. Jesus, ele estava ali decidindo algo. Ele estava dizendo: olha, eu não dependo para tomar uma decisão. Juliana, manda abraço pro Wellington, para tomar uma decisão que vai mudar a vida desses que estão comigo. Eu não dependo de matéria-prima, eu não dependo da aprovação dos homens, eu não dependo se a situação tá boa ou tá ruim, eu não dependo se tá favorável ou não, eu só dependo de uma palavra, e a palavra é: vamos atravessar para o outro lado. E aí, quando Deus falou com o nosso espírito essa palavra, ele nos levou lá em Gênesis capítulo 1, é o primeiro livro da Bíblia que você conhece, é lá no Pentateuco, Gênesis, né? Eu aprendo algo que eu e você sempre esteve na nossa frente, e às vezes nós não paramos para analisar o livro de Gênesis, capítulo 1, o verso 1, porque é tanta coisa, é tanta tempestade que está na nossa cabeça. A gente acorda, dorme com tempestade, acorda com tempestade, a gente simplesmente almoça com tempestade, janta com tempestade, é tempestade financeira, é tempestade matrimonial, é tempestade familiar, que às vezes a gente esquece que Deus, ele não depende dos ventos estarem favoráveis, ou de matéria-prima, ou da aprovação dos homens para fazer acontecer. No princípio, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. E aí simplesmente Deus, ele dá uma palavra, né? Ele dá uma palavra dizendo assim, ó:
o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. No verso 3 diz: então Deus disse, haja luz, e houve. Sabe o que significa o haja de Deus? O haja de Deus significa assim, olha, eu não preciso da aprovação de ninguém. Se eu estou falando que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou, meu querido, que você vai passar essa tempestade, você vai passar essa tempestade. Levanta a mão para o céu e simplesmente glorifica, porque o teu casamento, a tua família, a tua casa, a tua despensa, o teu carro, as contas para pagar, já tem data e hora, tudo para ser resolvido. Vai ser tudo alinhado, vai ser tudo resolvido. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Deus já deu a palavra de ordem já foi dada. Nós vamos atravessar para o outro lado. Sabe, talvez você que está nos vendo hoje, você conhece a gente, ou talvez você não conheça, né? Mas eu quero ser bênção para a tua vida. Pega essa palavra no teu espírito, querido. E entenda, você vai passar para o outro lado. Você vai passar, você precisa entender isso. Quando Deus estava falando isso, Deus nos mostra algo que a gente esqueceu, tem esquecido lá. Por quê? Porque é muita correria. A pressão está muito grande. E aí eu fico imaginando os discípulos, eles esqueceram também que Jesus já havia dito que eles iam passar para o outro lado. Porque quando começou a tempestade, eles foram acordar Jesus. Eles foram acordar Jesus e dizendo assim, mestre, você não está vendo? Mestre, o senhor não está vendo? O senhor vai deixar a gente morrer? E Jesus simplesmente olhou aquela situação. Está lá a partir do verso 37, né? Diz assim, logo uma forte tempestade, que eu estou falando com vocês, estou lendo aqui na Bíblia, se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher d'água. No verso 38, Jesus dormia na parte de trás do barco. E aí eu entro numa pausa que eu acho isso fantástico. O coro estava com medo e Jesus estava dormindo. Depois da sua versão, Jesus estava descansando. Aí eu vou lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e o seu trabalho é descansar. Quantos aqui que nos assistem que não tem tido tempo para descanso? Não tem tido tempo para descansar. Até para dormir tá difícil. Quantos estão sendo assolados pela crise da ansiedade? E diz assim ao pastor, aí você acorda e diz, eu não tenho tempo para nada. Meu amado irmão, Deus é o dono do tempo. No meio da tempestade, Jesus estava descansando. Por quê, pastor? Porque ele é Jesus, sim, mas também porque uma palavra já havia sido dada. Deus está requerendo de mim e de você, nós precisamos ter um tempo de descanso. Quando eu falo tempo de descanso, não é para você pegar um avião e viajar, não é para você ir para um outro município ou outro estado, ficar dias viajando, não, esse tipo de descanso não. Você precisa aprender a dar um tempo de descanso para a tua mente. Descansa em Deus, espera em Deus. Salmos vai dizer aquietai-vos. Sabe por que está dizendo aquietai-vos? Porque nós precisamos aprender a valorizar a palavra de ordem que já foi dada. Deus, ele falou que vai fazer, nós estamos nos preocupando em como Deus vai fazer. Querido, nós não temos que nos preocupar em como Deus vai fazer. Nós temos que aprender a receber a palavra e acreditar que Deus vai fazer. A parte de como, de quem, do dia, da hora, do material para ser feito, Deus já está providenciando isso tudo. E às vezes o que falta para mim, para você entender isso, e aí a tua pressão sobe, e aí você fica com ansiedade, aí vem a insônia, aí você vai recorrer a remédio. Por quê? Porque você não está tomando posse da palavra de ordem que foi dada. Toma posse da palavra de ordem hoje, que é: vamos atravessar para o outro lado. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você vai atravessar para o outro lado. E aí eu entendo que quanto mais profunda for a minha raiz em Deus, maior será o meu tempo de descanso. Aleluia! Quanto mais profunda for a minha raiz em Deus, maior será o tempo de descanso. Se você parar para avaliar de uma forma bem simples, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nossa, eu estou me aquietando.
A sombra do Altíssimo eu vou ter que descansar. Ué, são palavras que vêm para você o que? Tirar o pé do acelerador. E aí você pega, você vê assim, poxa, essa pessoa está dando essa palavra, é porque ele não está passando o que eu passo, ele não vive o que eu vivo, ele não sofre o que eu sofro. Querido, lindinho e lindinha de Jesus, ele não passa o que você passa, ele não sofre o que você sofre, porque ele acredita naquilo que você não está acreditando. Ele vive aquilo que você não está vendo, ele espera naquilo que você precisa aprender a esperar, e esperar em Deus. Crer na palavra que foi dada. Crer na palavra que Jesus deu. Os discípulos não souberam. Eu não estou criticando a atitude dos discípulos, tá? Porque eu vou falar para você, naquela situação talvez eu não agiria diferente, mas eu estou pegando essa atitude como exemplo. Os discípulos esqueceram da palavra que foi dada. Eu quero que você se lembre da palavra que foi dada sobre a tua vida. Quem fez a promessa para você, ele cumpre o que prometeu. Então, se ele falou, querido, que a tua família vai ser salva, a tua família vai ser salva. Se ele falou que você vai ser curado, você vai ser curado. Se ele falou que você vai sair dessa, vai dar a volta por cima, você vai largar o vício, vai sair dessa depressão, que a tua coluna vai ser restaurada, que os teus filhos serão libertos do vício, da prostituição. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Nós precisamos tomar posse disso. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Mas, pastor, como é que eu faço para tomar posse disso? Porque só eu sei o que eu passo. Você precisa aprender a aprofundar as tuas raízes. E quando você aprofunda as suas raízes, quando eu e você, quando nós aprofundamos as nossas raízes, nós começamos a entender o cuidado de Deus para conosco. Pastor, me dá um exemplo. Tem vários exemplos, sabe, queridos? Eu estava pensando e eu quero dar 3 exemplos para você poder, 3 situações, 3 etapas, né? A gente já está analisando a imersão de hoje, para você poder entender que quanto mais eu aprofundo as minhas raízes, eu estou mais conectado com Cristo. E quanto mais conectado com Cristo, mais eu me dou para Cristo. Não adianta você ficar assistindo cultos pela internet, não adianta você ficar assistindo pregações, se você não aprofundar as tuas raízes em Deus, querido. São bênçãos, são pastores, homens, pastoras, usadas por Deus, ministérios, né? Eu vejo também no YouTube, acho, são ferramentas para edificação, são ferramentas para fortalecimento, mas você precisa aprofundar as tuas raízes. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter um tempo teu com Deus. Você precisa voltar a se conectar com Cristo. Você precisa, por exemplo, se você parar para ver, a imagem está meio turva. Por quê? Porque a internet não está boa. Então, quando a internet não está boa, a conexão não está boa. Oscila. Tá? Mas quando você pega uma conexão forte, fica tudo lindo. Intensifica a tua conexão com o Pai. Né, Juliana? Intensifica a tua conexão com Cristo, né, irmã Patrícia? Intensifica. Nós precisamos aprender a intensificar, porque quanto mais eu intensifico a minha conexão com Deus, mais profundo vai as minhas raízes, a tal ponto, que as tempestades da vida não me farão esquecer da palavra de ordem que já foi dada. Quanto mais eu aprofundo as minhas raízes, eu entendo 1 Pedro 5,7. Eu descanso em Deus. Quanto mais eu aprofundo as minhas raízes, eu entendo de várias etapas. Eu separei 3 etapas que nos fazem aprofundar e entender os cuidados de Deus. A primeira etapa é uma muito conhecida, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho. Hoje eu estava vendo Miguelzinho, sabe, olhando de um lado João Pedro, do outro lado João Pedro no colo da minha sogra, Miguel com meu sogro. Eu falei, Senhor, muito obrigado pela vida dos meus filhos. Se eu amo os meus filhos a ponto de não querer deixar eles sozinhos, imagine o amor de Deus por Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor.
Você que é mãe, você que é pai, você sabe o valor do teu filho. Dizem, né, que os avós têm... O amor é mais intenso com os netos. Agora imagine Deus, quando ele falou: Jesus, meu filho, eu quero que você morra para Juliana poder ser feliz. Eu quero que você morra para Jaciana poder ser feliz. Eu quero que você morra para que o Richard e a Jaque sejam felizes. Eu quero que você morra para que a Regina do Sérgio, o Sérgio da Regina, possam viver o melhor dessa terra. Vai lá, sofre por eles. Dá a sua vida por eles. Vai. Isso é amor, querido. Você consegue entender essa etapa? Você quer um outro exemplo, uma outra etapa, para você entender tamanho amor. Mas só entende isso quando você aprofunda as tuas raízes. Porque quando você aprofunda as tuas raízes e entende o amor de Deus, você para de dar desculpa para não ir à igreja. Tá alguém recebendo aí? Quando você aprofunda as tuas raízes, você para de dar para não ser fiel no dízimo e para não ser fiel na oferta. Quando você aprofunda as tuas raízes, você para de dar desculpa para não poder trabalhar, para não poder ir na escola dominical. Porque antes da pandemia, não ia no culto porque estava chovendo. Veio a pandemia, agora eu não vou no culto porque tem a pandemia. Aí tem um culto em casa, eu não participo no culto em casa porque sempre tem uma desculpa. Isso não é falta de Bíblia. Não, porque você conhece a letra, mas você precisa ter uma experiência. E a experiência não vem da letra, a experiência vem pela revelação. E nós só obteremos a revelação da palavra de Deus quanto mais nos aprofundarmos nele. E aí, quando eu aprofundo em Deus, eu tenho uma outra etapa. A etapa que me faz entender que Deus, Jesus, ele teve a opção. Mas Jesus, ele disse assim, ó: Pai, não peço que o tires do mundo. Luciana, Deus abençoe tua vida. Luciana Rodrigues, não peço que o tires do mundo, mas eu só peço que o livres do mal. Olha isso, coisa linda. Jesus, ele disse: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu peço que livre-os do mal, Pai. Livre-os do mal, Pai. Sabe, família, você vai ser liberto do mal. Você quer ser livre do mal da tentação? Você quer ser livre do mal do vício, do fumo, da droga, da prostituição, da bebida? Você quer ser liberto do diabo? Você quer ser liberto, querido? Quer ter uma vida transformada? Vou dar uma grande dica: aprofunda as tuas raízes em Deus. Às vezes a pessoa, sabe, gosta do ambiente, gosta da atmosfera, gosta de frequentar a igreja, gosta do som, da música, acha a palavra gostosa, abençoada, mas ainda não se aprofundou, porque simplesmente ainda tem coisa que prende lá fora. Mas Jesus hoje, para mim e para você, que ele já deu uma palavra de ordem. Nós só iremos tomar posse dessa palavra de ordem quando aprofundarmos as nossas raízes. E aí, quando Jesus fala assim: Pai, peço não tires do mundo, mas que livre do mal. Porque ele sabia que o dia mau ia chegar. Ele sabia que vai ter dia bom, que vai ter dia ruim, que vai ter dia mais ou menos. É igual aquele crente que fala assim: pô, pastor, eu tô matando 1 leão por dia, pastor. Jesus sabia de tudo isso. Jesus disse: Pai, eu não peço que o tires do mundo, mas que o livres do mal. E se você abrir a sua Bíblia agora, lá em João 16, abre a sua Bíblia aí, João 16, capítulo 33, vai dizer assim, ó: no mundo tereis aflições. João 16, 33. No mundo tereis aflições. No mundo vai ter desemprego, vai ter pandemia, no mundo vai ter carência afetiva, no mundo vai ter decepção, no mundo vai ter estresse, no mundo vai ter bate-boca, no mundo vai ter lágrima, no mundo vão ter vários brutos, até tu, brutos, vai meter a faca nas tuas costas, né? No mundo vai ter traições, no mundo vai ter muitas coisas.
Mas João 16:33 diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você fala assim: pastor, eu estou decepcionado. Ué, quantos decepcionaram e decepcionam Jesus? Pastor, eu estou magoado. Pastor, eu fui traído. Quantos já traíram e ainda traem Jesus? Você acha que foi só Judas que trocou Jesus por 30 moedas? Não, queridos. Mas mesmo assim, Jesus vai dizer: eu venci o mundo. Você é capaz de vencer também, querido. Mas para que você possa vencer, você precisa aprender duas coisas: aprofundar as suas raízes em Cristo e tomar posse da palavra de ordem que foi dada. Pastor, por que o senhor está batendo nessa tecla de aprofundar a raiz? Por que o senhor quer me ver no culto de domingo? Também. Pastor, por que você está batendo tanto nessa tecla? Você quer me ver na escola bíblica dominical domingo? Também. Mas, pastor, por que o senhor está batendo tanto nessa tecla? O senhor quer o quê? Que eu seja bem-sucedido, que eu tenha uma vida, que eu possa ver o melhor dessa terra, viver do melhor? Isso. Você só vai viver o melhor dessa terra não é seguindo a homem, não, querido. É seguindo a Cristo. É você entendendo que quanto mais eu aprofundo as raízes em Deus, mais fortalecida é a minha fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Quanto mais eu aprofundo as minhas raízes em Deus, mais fortalecida é a minha fé. E agora vem como o apóstolo Luiz Hermínio, o pastor André Fernandes, pessoas que eu admiro, a pastora, esqueci até o nome dela, a pastora do Reteté, ela é nordestina, né? Pastor José Valando, pastor... vários pastores estão falando, e eu acho esse termo fantástico, né? Até alguns pastores já estiveram lá na nossa casa, falaram a questão de chaves, né? E para que eu possa viver um bom futuro, eu preciso abrir uma porta. E para que eu abra essa porta, eu preciso de uma chave. E a chave, ela vem por meio da fé. Fé. Eu preciso ter fé para poder ter uma chave para ter acesso às bênçãos do Senhor. E Salmo 23, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Aqueles discípulos de Marcos 4, eles estavam passando pelo vale da sombra da morte. Mas por que, pastor, eles temeram? Na natureza do homem temer, pastor, eu entendo, correto, querido. Eu não estou falando que você não pode ter medo. Eu tenho medo de altura, que eu vejo coisas muito altas assim, eu fico desesperado, tenho medo de altura. Mas aonde eu quero chamar a atenção? Que Salmo 23, Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqueles discípulos, eles estavam pelo vale da sombra da morte. Mas sabe por que Davi, no Velho Testamento, onde o Espírito só pairava, o Espírito ainda não habitava, como habita na tua vida hoje? Amém? O Espírito habita na tua vida hoje. Davi, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque ele sabia quem estava com ele. As raízes de Davi estavam tão profundas que ele sabia quem estava com ele todos os dias. Você sabe quem é que está contigo? Ou talvez você está como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entenda isso. Se você está passando por uma prova, se você está passando por uma tribulação, nada vai fugir o controle das mãos de Deus. Se Deus está permitindo, é um aprendizado para a vida. Opa, caiu aqui a tela. É um aprendizado para a tua vida. Alguma coisa Ele quer falar contigo. Alguma coisa Jesus quer mostrar para você. Peço até desculpa para os irmãos que caiu aqui a câmera. Se você está passando por isso, alguma coisa Deus quer mostrar para você. Mas entenda, o amor de Deus para contigo, tá? Faz você tomar posse dessa palavra e crer, querido, creia nisso que eu vou falar para você. Creia em nome de Jesus. Por favor, creia nisso. Eu estou te pedindo diante de Deus, creia nisso. A palavra de ordem da tua vitória já foi dada. Você vai atravessar a piada. O cunhado está aí. Eu vou pedir para ele colocar os dados bancários da igreja. Eu quero orar pelas tuas finanças. Agradecer a Deus pela tua dedicação. Agradecer a Deus também pelo teu comprometimento. Porque você está entendendo o que diz a palavra.
E a palavra do Senhor vai dizer, no mundo tereis aflições, mas eu preciso ser fiel, eu preciso ser leal a Deus. Então, querido, eu quero agradecer a Deus o teu dízimo, a tua oferta, o teu comprometimento. E uma coisa eu te peço, ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. As coisas vão melhorar em nome de Jesus. Pega essa palavra hoje, rumina essa palavra. Se a imagem ficou ruim, depois você pega, ouve, põe um fone de ouvido, você vai ouvindo, porque todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa por tempestade, todo mundo, tá? Desde do rico ao pobre, do preto ao branco, do gordo ao magro, do alto ao baixo, todos passam por tempestade. Mas a diferença está em como você está nessa tempestade. Tenha certeza de que a palavra de ordem já foi dada e você vai atravessar pelo outro lado. Aprofunde as tuas raízes em Deus. Aprofunde as tuas raízes em Deus. E Ele vai garantir, Ele garante o teu sucesso espiritual. O natural é consequência, mas Ele garante o teu sucesso espiritual, tá? Porque a palavra do Senhor é clara, quando fala da seguinte forma, crie, por isso... Então você crê, eu creio, por isso que eu estou falando, você vai atravessar para o outro lado. Amém? Mas, pastor, pode aparecer gigante, pode aparecer dinossauro, pode aparecer tsunami, pode aparecer o que for, você vai passar pelo outro lado. Nenhum gigante, nenhum dinossauro, nenhum tsunami é maior do que o desejo de Deus sobre a tua vida. E o desejo de Deus é que você atravesse para o outro lado. Pastor, qual é uma maneira que eu tenho de atravessar para o outro lado? Continue sendo leal, continue sendo fiel. Os dízimos, as ofertas, muito obrigado. Tá os dados bancários da igreja, se você puder, se você ainda não ofertou, se você ainda não dizimou, ser fiel com o teu dízimo, ser fiel com a tua oferta. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu não vou ofertar hoje não vou dizimar não, porque eu tenho outras prioridades. Querido, eu vou falar para você. Uma forma simples de você aprender a aprofundar as suas raízes. Suponhamos que você ganhe R$1.000. O seu dízimo, 10%, são 100 reais. Aí se alguém te perguntar assim, qual é o seu salário? Quanto você ganha? 1.000? Não, você não ganha 1.000. O seu salário são 900. Porque 100 reais você já separa para Deus, é o teu dízimo. Independente de igreja, não estou falando só referente à nossa igreja, todas as igrejas evangélicas. O seu salário, os 10% é para Deus. Isso é bíblico. A oferta, ela é alçada, ela é de coração. Então eu quero orar agora, não só pela nossa igreja, mas por todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas que professam a mesma fé, que falam da verdade, que vivem a verdade, que precisam, carecem da fidelidade, da membresia, dos irmãos, com dízimo e oferta. Senhor, clamamos agora por todas as igrejas, cada agência do céu. E eu te suplico, Deus, que o teu nome seja glorificado, que a tua luz venha brilhar, e que o teu nome, ó Pai, ilumine a vida, Senhor Jesus, de todo o ministério. Abençoe a bolsa apostólica de todas as igrejas. Abençoe, Espírito Santo, dando sabedoria para administrar aquilo que entra, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade e pela lealdade e fidelidade dos membros da nossa casa. Muito obrigado porque em tempos de tempestade o Senhor tem levantado ajudadores, pessoas até de outros ministérios que têm semeado ali na terra. Glorifica o teu nome, abençoe e multiplica as finanças do teu povo. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Estamos terminando. Olha, que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma noite de paz, repleta alegria. Que a luz de Cristo venha brilhar sobre a tua vida. E eu vou te contar um segredo, ó. Domingo tem uma aula dominical preparada de Deus, hein, para você. De Deus. Irmã Patrícia tá vindo com algo rasgando para domingo, 10 horas da manhã. E à tarde, 4h30, um culto de celebração. E ó, já as cadeiras novas já chegaram. Você não viu? Não viu? Se prepara então. Eu não vou te mandar foto, não. Vou contar com a tua presença lá. Vai lá que você vai ver. Domingo, as novas cadeiras da igreja. Agradeço muito. Pastor Pedro, que Deus abençoe. Pastora Marise, muito obrigado pelo carinho, pela cobertura espiritual. Todos os irmãos que estão sendo fiéis, muito obrigado, direto e indiretamente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa.
você tenha uma noite abençoada, de sucesso, tá? Na presença do Todo-Poderoso Deus. E agora eu vou dar a bênção apostólica. E não se esqueça, hein? Não se esqueça. Somos família, somos igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa do Senhor, em uma só voz, diz... Amém, fique em paz, Deus te abençoe. E domingo teremos novidade, que vamos voltar com culto presencial, tá? Não sabemos se vai ser célula, não sabemos se vai ser imersão, chamados para vencer. Já sabemos. Domingo eu te falo, querido, fique em paz, Deus te abençoe. Pega a visão e vem com a gente. Paz, nome de Jesus. Compartilhem. Após o término, você vai compartilhar. Vai lá no YouTube, entra no YouTube, Igreja Batista Nova Jerusalém. Ativa o sininho, compartilha no Face também. Fique em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, querido.